Provavelmente você já viu no seu Instagram ou o YouTube, ou até mesmo algum vídeo que alguém te mandou no WhatsApp, com o título Primeiro você começa, depois você melhora. Eu adoro esse tipo de vídeo, por um motivo muito simples. Aquilo ali, de certo modo, é inspirador para pessoas que estão se perguntando se devem começar algo, porque mostra, de fato, a realidade de pessoas que começaram, às vezes, muito mal. E conforme o tempo foi passando, foram melhorando as suas habilidades até chegar num nível que elas se consideram melhores do que quando começaram. Isso é uma coisa completamente natural. O vídeo de hoje eu vou falar sobre como isso funciona na nossa mente, por que é importante nós termos a consciência de que as coisas de fato melhoram, mas também entender que tá tudo bem não ser bom no começo. Oi, eu sou o Evandro. Esse é o vídeo, mais um vídeo aqui para o desafio de 90 dias, onde eu gravo um vídeo todos os dias durante o período de 90 dias para concluir esse meu desafio. Para melhorar minha capacidade de exposição, de comunicação, porque eu tinha um bloqueio absurdo em me expor aqui no YouTube e desde o primeiro vídeo até hoje, 59 se eu não me engano é esse vídeo, eu nunca lembro, depois eu coloco no título ali, no cantinho, o número do vídeo. Mas desde o primeiro dia até hoje eu sinto uma melhora absurda na minha capacidade de me comunicar. Nem todos os vídeos são bons, nem todos os vídeos eu tô bem, nem todos os vídeos eu tô aqui com a maior animação e disposição para gravar. Mas o meu compromisso de gravar todos os dias tem me levado constantemente a um progresso. E faz jus ao título desse vídeo aqui, que primeiro você começa, depois você melhora. Não é um clickbait, não quero falar do meu sucesso absurdo que eu tô fazendo aqui no YouTube, porque eu não estou fazendo sucesso nenhum no YouTube aqui, tem um ou dois vídeos que estão bem colocados nesse meu canal, mas a grande maioria não tá. E tá tudo bem, porque esse ainda é o meu começo. Esse vídeo, ele fala muito do meu processo, mas também para falar do seu processo. E vamos entender então qual é o poder que tem nesses vídeos que a gente costuma ver nessas redes sociais, do primeiro você começa, depois você melhora. Bom, partindo do ponto de que nem todo mundo sabe fazer algo, sabe concluir algo, sabe prosseguir com algo na sua vida e ser excelente naquilo, a gente pode partir do ponto que quando você começa, você vai fazer muito ruim aquilo que você está fazendo. Em qualquer coisa, se você já não tem uma habilidade, se aquilo já não foi treinado, estudado, testado, você vai ser ruim. E tá tudo bem. Teve coisas na minha vida que eu fazia muito ruim quando eu era mais jovem. Por exemplo, eu não era uma pessoa que tinha uma capacidade de pesquisar. Então, basicamente tudo na minha vida, quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava pro meu irmão. E meu irmão, ele sempre dava uma resposta. Mas teve um momento que a gente não conversou mais, ele entendeu também de alguma forma, acredito até que muito amorosa, que eu precisava desenvolver essa habilidade. A gente brigou por um tempo, assim como dois irmãos fazem, quando geralmente dois irmãos fazem, não são todos, mas alguns fazem. A gente brigou por um tempo e eu me vi por um momento órfão de irmão que ajudava em tudo. Então, por orgulho, eu tive que começar a pesquisar as coisas. Seja de coisas simples até coisas muito complexas. Eu precisei começar a estudar. E durante esse processo onde eu quis me tornar o meu irmão, que pesquisava as coisas, no começo era muito ruim. Então eu não sabia onde procurar, não sabia como procurar, não sabia o que perguntar, por exemplo, para a internet, se eu tinha alguma dúvida relacionada a algo que eu conseguia pesquisar na internet. Enfim, no começo era horrível. Não tinha boas respostas, não conseguia resolver os meus problemas. Mas depois de um certo tempo, eu comecei a aprender como fazer essas pesquisas e hoje em dia, qualquer dúvida que eu tenho, eu consigo achar uma resposta muito rápido. Ou pelo menos eu consigo me direcionar para outras perguntas que me levem a essa resposta muito mais rápido do que eu era no começo. Isso pode ser uma coisa muito idiota, mas acredite, saber fazer pesquisas ajuda a sua vida em todos os sentidos, porque você está repleto de dúvidas porque você não sabe de tudo. Então quando você aprende a fazer pesquisas de uma forma mais correta e mais rápida, isso ajuda muito a sua vida. PS, hoje em dia, com inteligência artificial, tudo ficou mais fácil.
porém você ainda assim tem que tomar um cuidado ali para pesquisar se aquilo é verdade, né? Enfim, fecha parêntese. Eu era uma pessoa muito ruim em falar, em público principalmente. Quando eu era mais jovem, na época da escola, eu era uma pessoa muito tímida. Então nos meus trabalhos pouquíssimas pessoas me escolhiam, porque eu não tinha essa capacidade de me comunicar. Eu lembro dos famosos seminários que me davam frio na barriga, e eu não tinha vontade, eu morria de medo de ir lá na frente de todos os meus amigos para apresentar algum tema. Calma, terremoto aqui. E era uma coisa que eu precisei também. Depois de um certo tempo, eu entendi que eu precisava melhorar minha capacidade de comunicação e melhorar minha timidez também. E no começo, de novo, era muito difícil. Eu suava a barriga, eu suava o corpo com coisas muito simples. Às vezes com conversas com pessoas que eu não conhecia, eu já ficava nervoso. E eu precisei ser exposto a essa situação de forma gradual para melhorar o meu problema da timidez. E no começo, não é que você é muito ruim ou não sabe fazer e depois você já passa para a pessoa que sabe fazer muito bem e está tudo resolvido. Não, você passa por um processo. Só que esse processo, às vezes, assusta muitas pessoas. Em diversas situações da minha vida, eu me vi com muito medo de dar um passo adiante sobre coisas que eu não tinha uma habilidade. E depois de um certo tempo, eu entendi que esse frio na barriga, ele é uma coisa natural, porque o nosso cérebro, ele tende a nos proteger daquilo que nós não estamos habituados a fazer, ou que, de alguma forma, o nosso cérebro interpreta como uma ameaça. Então, me expor em público, no meu cérebro, no meu subconsciente, era visto como uma ameaça. E se a gente for fazer um estudo da minha história, do meu passado, sempre vai ter alguma coisinha ali que vai, de fato, conectar com essa ameaça. Algum pequeno trauma que eu senti na minha vida que me fez com que eu não conseguisse me expor de uma forma mais natural e entender, de alguma forma, que me expor não era uma coisa segura. Isso acontece com diversas coisas na nossa vida. Então, é natural sentir medo de algumas coisas, por mais que elas sejam muito simples para outras pessoas. Mas hoje eu entendo que, conforme eu procuro vencer esse medo, conforme eu procuro me expor gradualmente àquilo que me assusta, eu vou melhorando. Eu já tomei muitas decisões na minha vida que fizeram com que eu chegasse até aqui onde eu tô, com o que eu tenho, com o que eu sou, passando por muitas situações de medo, de insegurança, de extremo desconforto. Mas passando por tudo isso, eu consegui melhorar. Então, olhando a minha vida, eu sempre gosto de comparar 3 anos atrás, que é quando eu cheguei aqui na Europa, que foi de fato uma grande mudança na minha vida, onde eu adquiri uma liberdade, mas também uma responsabilidade de mim mesmo, que eu não tinha no Brasil, por estar morando junto com os meus pais. E isso me transformou no homem que eu sou hoje. E ainda continua me transformando até o homem que eu vou ser amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui 3 anos à frente. Mas é importante que a gente não tenha medo, ou que a gente tenha medo, mas mesmo assim se esforce para fazer as coisas mesmo com medo. Porque o medo, ele é só um indicativo de que nós estamos prestes a fazer alguma coisa, ou nós temos que fazer algo que seja bom para nós, mas que no primeiro momento o nosso subconsciente, o nosso cérebro interpreta aquilo como algo arriscado. E quando a gente se compromete a fazer aquilo que é arriscado, sabendo que aquilo é o certo, sabendo que aquilo vai fazer bem pra gente, aos poucos nós vamos provando para o nosso subconsciente, para o nosso cérebro, que aquilo não vai nos matar. E é por isso que, conforme o tempo vai passando, nós vamos melhorando, seja qualquer que seja a coisa que nós estamos procurando melhorar. Seja numa nova língua, como foi no meu caso, de aprender o italiano, ou aprender o inglês também. Seja dirigir, que é uma coisa que no começo, quando você está dirigindo, você é um péssimo motorista. Você está pensando demais, você não está sendo intuitivo, seu cérebro está se acostumando ainda com todos aqueles estímulos de pressão, de instrumentos para mexer ao mesmo tempo. Depois de um tempo você faz aquilo que você nem pensa. Eu lembro que
Eu acho isso muito interessante, eu vou contar para vocês. Quando eu tirei a minha habilitação e eu comecei a dirigir sozinho, eu lembro, eu não sei se vocês faziam isso, mas se vocês faziam isso, comentem aqui nos comentários. Mas antes de pegar o carro do meu pai, eu imaginava cada detalhe para que eu pudesse me preparar, porque eu não queria errar. Então, eu fazia assim, tá, eu vou levantar, vou pegar a chave, que está no armário dele, em cima da carteira. Aí eu vou ir até a garagem, vou abrir o carro, vou abrir a porta do carro, vou colocar a chave na ignição, vou ver se tem combustível. Porque não dá para sair de casa sem combustível, né? Ok. Ver se o carro tem combustível? Tem. Agora, vou olhar se os retrovisores estão todos no lugar. Aquela coisa que todo mundo faz quando é recém-habilitado, que lembra que aprendeu, tem que fazer isso, e depois de um certo tempo você só simplesmente sai com o carro. O que não é certo, mas muitas pessoas fazem. Tá. Vou arrumar os espelhos, se precisar arrumar, vou arrumar a posição do banco, porque meu pai usa uma posição diferente da minha. Deixa eu ver se as mãos aqui estão na angulação correta. Ok, consigo girar, consigo pisar no pedal de acelerador e de embreagem. Ok, pôr um cinto de segurança, vou ligar o carro. Controle remoto do portão tá aqui? Tá, então eu vou apertar, vou engatar, ré, vou tirando o pé bem devagarzinho para o carro não pular, não arrebentar o portão, mas não devagarzinho demais para o carro não ficar parado. Vou sair de manhinha, sair metade da garagem, vou olhar para um lado, vou olhar para o outro. Será que vem carro? Não vem. Será que vem pessoas? Não vem. Então vou dar ré, girando para a esquerda ou girando para a direita, dependendo do lado que eu vou sair da rua. Olha só aonde eu ia para que não fosse tão caótico fazer aquilo naquele momento. Então eu me preparava, eu tentava acostumar o meu cérebro, eu programava. Isso é bom? Isso é bom. Mas isso também é ruim, porque aumenta o meu nível de ansiedade por ficar pensando tudo isso antes da hora. E foi uma coisa que eu luto ainda hoje em dia quando eu quero me programar para aquilo que às vezes pode acontecer diferente na vida real. Mas depois de um certo tempo, eu parei simplesmente de programar como é que ia sair de carro. Então hoje em dia, quando eu preciso dirigir, a única coisa que eu faço é saber o lugar que eu tenho que ir. E não só olhar no Google Maps, mas também procurar colocar lá no Street View, se tiver, né, que é uma opção de você olhar a rua 360 para entender exatamente qual é o ponto, para não ficar perdido lá na hora. Memorizei o ponto, memorizei a entrada da rua, pronto. Coloquei no Waze, fui pro lugar e já era. Eu não fico preocupado, mano, eu só olho, obviamente, para ver se tem combustível, né? E o correto que eu aprendi quando eu estava estudando sobre aviação é você fazer um 360 no carro para ver se os pneus estão cheios, para ver se nada tá irregular, mas hoje em dia ninguém faz isso. Eu aprendi que era o certo a se fazer, mas pelo menos faça isso se você for viajar, tá bom? Inclusive, tem algum lugar no YouTube que mostra como você pesquisa, como você fazer um reconhecimento do carro para ver se ele está num bom estado para você pegar uma viagem longa. Enfim, esse vídeo não é sobre carro, esse vídeo não é sobre como você dirigir quando você é um novo condutor. É só para falar que, no primeiro momento, quando você está iniciando alguma coisa na sua vida, você não vai fazer bem. Você não vai ser uma boa pessoa naquilo. Mas se você tiver vontade e constância naquilo, consequentemente você vai melhorar. Porque o seu cérebro vai criar atalhos. Então você não vai precisar pensar para muitas coisas, vai ser completamente intuitivo, porque já vai estar inscrito no seu cérebro como fazer diversas tarefas. Você vai parar de pensar, você vai parar de ficar nervoso, você só vai agir de forma normal. É como respirar, é como bater teu coração, você não pensa para fazer isso. E para dirigir você também não vai pensar. Óbvio. A não ser que você vá para um lugar diferente, você tem que pensar um pouco mais. Isso é para tudo na sua vida. Então, o primeiro momento, você não é bom. No primeiro momento, você não faz direito. No primeiro momento, você é ruim. E tá tudo bem. Depois você melhora. Consequentemente, você vai melhorar. Então, acima de tudo, coloca isso dentro de você, que tá tudo bem você não ser bom. Mas espera um tempo e se puder, registra. Isso é ótimo para você. Registre o seu começo, de alguma forma. Escrevendo num diário o que você está sentindo, o que você está achando, como você está se comportando nesse começo, quais são seus medos, quais são suas dúvidas. E depois de um tempo, escreva de novo, registre da mesma forma e faça um comparativo.
Isso é excelente, eu faço isso na minha vida há muito tempo. Porque quando eu comparo o Evandro do passado com o Evandro de hoje, eu consigo ver que teve uma evolução. E eu consigo entender que, óbvio que passou por um processo de estresse, mas eu consegui sobreviver. E aí, quando outra coisa desafiadora acontece na minha vida, eu procuro registrar também. Mas quando eu tenho dúvida se eu vou conseguir, eu sempre volto no caso do passado. Eu sempre volto nos registros do passado, aquilo que eu pude comparar. E aí eu faço uma lista. Poxa, eu não sabia dirigir, aprendi a dirigir, melhorei, hoje eu dirijo muito bem. Não sabia falar inglês, comecei a aprender a falar inglês, hoje eu falo inglês razoavelmente bem para conseguir resolver todas as situações que eu preciso resolver em inglês. Não sabia falar italiano, comecei a aprender a falar italiano. Não falo italiano maravilhoso, mas hoje eu consigo me comunicar em italiano razoavelmente bem, ainda enfrentando algumas questões, mas eu consigo me comunicar. E um monte de coisas que antes eu não sabia, eu aprendi. Um monte de coisas que eu senti uma dúvida absurda se um dia iria conseguir na minha vida, como por exemplo, estar aqui na Europa. Eu adoro falar sobre isso, porque é uma questão que para muitas pessoas é algo que parece impossível, e não é. É difícil? Sim. Agora, tudo é difícil na vida. Quando você dá o primeiro passo, der o segundo e der o terceiro, você vai conseguir. E a minha dica é, você não precisa ir do ponto A para o ponto Z. Vá do ponto A para o ponto B. Se preocupe em fazer bem essa passagem do ponto A para o ponto B. Se você olhar lá na frente, você vai ver que a estrada é muito longa e você vai desanimar para fazer tudo aquilo. Mas se comprometa só a ir do ponto A para o ponto B. É só dar um passo hoje. É só hoje. Amanhã, ponto B, ponto C. Não olha para o ponto C hoje, olha para o ponto B. Amanhã você vai estar em outro canto, que você vai para outro canto, depois você vai para outro canto. Quando você compara e olha a jornada que você percorreu, você entende que você conseguiu sair lá do início e chegar onde você está hoje. E falta um caminho. Sempre vai faltar. Enquanto você estiver vivo, sempre vai faltar um caminho para você ir. E que bom, porque se você chegar até o fim, você vai olhar para trás e vai falar: ok, cheguei até aqui, e agora o que eu faço? Que bom que sempre tem um caminho para você ir. Que bom que sempre existe uma jornada para você percorrer. Isso é importante para você sempre se sentir vivo. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se comunicou aqui no teu coração, dá um curtir, compartilha com alguém se você acha que esse conteúdo foi interessante, se inscreva aqui no canal para apoiar isso. Se você gostou desse desafio, está inspirado para fazer o seu, faça. Me manda aqui depois o link que eu quero acompanhar o teu processo também. E eu vejo vocês amanhã. Valeu!